De volta com o cenário político nesta segunda-feira, eu e Ivo Núvio aqui conversando sobre estes momentos finais, começando a última semana de fortes emoções, né, Ivo Núvio? Pois é, Carol, a gente viveu momentos ali, né, da pré-campanha, onde existia muito das formatações, das alianças, o que poderia acontecer, o que realmente tenderia a acontecer para melhorar a situação de um, de outro candidato, isso na pré-campanha. Nesta campanha eleitoral, propriamente dita, foram 45 dias, né, que se encerram justamente nesta semana. Então, é um momento crucial, um momento de realmente chegar na reta final e de ajustar ali os pontos para o pleito de domingo. Quero mandar um alô agora para o Alain Delon, que está aí assistindo o cenário político com Dona Kikika. Falei certo? Falei. Dona Kikika, que é a Dona Francisca, mãe dele, os dois assistindo o cenário político. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho. Alain aí, que já acabou de chegar da corrida dele, viu? Estava se exercitando, viu, Ivo Núvio? Fazendo a corridinha, o treino dele, e agora senta para assistir as últimas notícias, né, aqui no cenário político. Eu mando um alô também, Carol, para o Kleber. Alô, Kleber, ele é funcionário da Gelice, que é a fábrica de sorvetes aqui em Mossoró. Fui comprar lá o picolé que meu filho gosta, e ele disse que assiste todas as noites aqui o cenário político TCM, o Kleber e todos os funcionários lá da Gelice, que são a maioria de Olho d'Água do Borges. O dono da fábrica é de lá de Olho d'Água do Borges, e aqui em Mossoró contrata o pessoal da cidade para poder trabalhar aí nessa fábrica aqui na cidade. Então, um abraço a todos aí da Gelice Sorveteria. Pois é, as delícias, né? Tá bom, então muito obrigada pelo carinho, pela audiência, viu, gente? Olha, esse final de semana teve movimentações. A gente vem trazendo todos os finais de semana, na segunda-feira, as movimentações que aconteceram no sábado ou no domingo, de candidatos que tiveram grandes movimentos eleitorais aqui em Mossoró. A gente já trouxe presença de Rogério Marinho, descida do Alto de São Manuel, de Alisson Bezerra, com seus candidatos. A gente já trouxe também demais candidatos que fizeram grandes movimentações aqui, carreatas. E este final de semana teve um movimento em relação a Rafael Mota, a presença de Rafael Mota aqui, que ontem, neste domingo, realizou uma carreata muito extensa aqui em Mossoró. Você vê aí imagens. Deu para ouvir, Ivo Núvio? Na minha casa deu para ouvir esse movimento todo aí, porque tinha muito carro. Não, Carol, não ouvi. Minha casa fica um pouco mais distante, mas realmente eu pude conferir nas redes sociais. Aí a gente vê o Rafael Mota ao lado de Larissa Rosado, do Pablo, que são candidatos que são aliados, aí Sandra Rosado ao lado. Rafael Mota é candidato ao Senado e ele figura nas pesquisas na terceira posição e busca furar ali a polarização de Carlos Eduardo e Rogério Marinho. Pois é, você vê aí, ó, foi uma movimentação realmente muito extensa, tinha muitos carros. O Rafael Mota, que é do PSB, lançando aí sua candidatura ao Senado numa via própria, né? Apesar de fazer parte da coligação com o PT, PT, MDB, a federação é PT, PV, PCdoB. Então, você vê aí muitos partidos. A Tabata Pimenta, que é a candidata a deputada federal trans aqui do Rio Grande do Norte, neste movimento que levou muitos carros realmente ontem aqui em Mossoró, nesta movimentação aí do Rafael Mota, que caminha em faixa própria ao Senado. Carol, eu tenho para mim que o Rafael Mota, ele perdeu o time da sua colocação ao Senado, da sua candidatura. Porque, pelo que a gente tem percebido, né, nas pesquisas que são apresentadas até agora, existe uma tendência de subida do Rafael nestes números, e a gente percebe isso quando a gente vê no gráfico. E se a gente pudesse ter mais, pelo menos ali umas 2 ou 3 semanas à frente, talvez ele pudesse subir ali mais próximo ao segundo colocado. Mas realmente, pela questão do tempo, não sei se ele vai conseguir em uma semana ultrapassar os dois candidatos que são muito fortes, né? Um aliado de Fátima Bezerra, aliado do PT, que é o Carlos Eduardo, ex-prefeito da capital. Na Natal, né, na Grande Natal, tem
realmente ali um forte eleitorado. E o Rogério Marinho, ex-ministro, que vem puxando o nome do bolsonarismo. Então, realmente, o Rafael Mota talvez tivesse tido a iniciativa de ser candidato, talvez ali no começo do ano ou final do ano passado, ainda na pré-campanha, como eu disse no bloco anterior, talvez ele pudesse ter outros números agora, faltando uma semana. Acontece, Vonúvio, ele trouxe inclusive essas informações aqui e saiu em toda a imprensa, né, também que existia ali uma tentativa de acordo com o PT para lançar a candidatura, para a candidatura de Rafael Mota ser a candidatura do PT ao Senado. Mas acontece que Fátima Bezerra, ela estava, por outro lado, mais imbuída no sentido de tirar Carlos Eduardo da jogada. Colocar Carlos Eduardo ali dentro do seu palanque, na sua coligação, significou para Fátima Bezerra tirar da jogada talvez o seu principal opositor na disputa ao governo e, de quebra, ainda conseguiu colocar ali seu nome junto a um eleitorado da Grande Natal, que realmente Carlos Eduardo detém uma aprovação na Grande Natal. Então, para Fátima Bezerra, pelos cálculos do PT, viu mais vantagem em manter ali o apoio a Carlos Eduardo. E aí, depois de muitas tentativas ali, já naquela reta final para definições de apoios, de filiações, entre março e abril foi que o Rafael Mota viu realmente que não seria o nome do PT e resolveu admitir o fato de sair em faixa própria nessa disputa. Aconteceu mais ou menos isso. Certamente, para Fátima Bezerra, foi uma grande vantagem a aliança com o Carlos Eduardo, porque, historicamente, o Partido dos Trabalhadores não tem uma boa votação em Natal. E Carlos Eduardo, por ter sido prefeito por várias vezes, por diferentes oportunidades, ele tem realmente ali a confiança do eleitorado, né? Ele tem ali o seu grupo próprio. A pesquisa que saiu hoje da Fierne mostra que na capital, por exemplo, Fátima Bezerra chega a ter 40% dos votos, coisa que ela não teria se não fosse a aliança com Carlos Eduardo. Então, realmente, para Fátima Bezerra, foi algo muito positivo, né, esta aliança. Para o Carlos Eduardo, trouxe aí esse peso, né, para a chapa. No entanto, Fátima teve que botar ele debaixo do braço para o interior do estado, onde ele realmente era mais fraco. E ainda não conseguiu dar aquela subida, pelo menos é o que mostram as pesquisas até ontem, né? Porque a pesquisa que saiu hoje já mostrou aí. Daqui a pouquinho a gente fala dessa pesquisa que o Vonúvio comentou, do Fierne, porque teve uma outra movimentação que eu acho que merece registro também, aqui em Mossoró, no último sábado, que foi a caminhada do PT descendo a Avenida Presidente Dutra. Essa descida já foi feita por Alisson Bezerra e seus candidatos por 2 vezes, né? E aí, vocês veem o chamado Piseiro do 13, viu, Vonúvio? Que aconteceu na Avenida Presidente Dutra. Você vê aí que realmente teve um volume muito grande de participantes e este movimento foi um movimento que não ficou restrito somente a Mossoró. Esse mesmo Piseiro do 13 aconteceu no sábado em Marcelino Vieira, em Encanto, Alexandria, Riacho de Santana, Nova Cruz, Caraúbas, Jucurutu. Também em Hererê, no Ceará, e em Souza, na Paraíba. A mesma movimentação que vocês estão vendo aí com este piseiro, uma grande caminhada pelas ruas da cidade e aqui em Mossoró, na tradicional descida da Dutra. Muita gente realmente, Vonúvio. Pois é, Carol, essas movimentações políticas, elas são mais comuns, né, em finais de semana para as eleições gerais e para as eleições municipais. Pode voltar aqui para a gente. As eleições municipais, elas são mais comuns e mais frequentes. Como a gente vê aí, teve a descida do Alto, né, por esta coligação, teve também ali por parte de outra, no outro final de semana, e elas são sempre para tentar medir também, ou para trazer para o eleitorado uma boa impressão da participação popular, né? É aquilo que enche os olhos, é aquilo que traz uma boa expectativa sobre quem vai ganhar, sobre quem tem mais apoios. Este tipo de movimentação é muito importante aí para essa questão visual,
Agora, para a questão de debate de propostas, não é bem o que o eleitor espera. É o que a gente percebe na maioria dessas campanhas, não só por um lado quanto do outro, mas praticamente de todas elas, é da campanha do tchauzinho. As carreatas, o candidato lá em cima dá um tchau, passa pela cidade e assim vai embora, porque o tempo é curto e precisa atingir mais municípios. Mas realmente esse tipo de movimentação, como a gente vê aí, que não acontece só numa cidade, mas em outras, e faz realmente acontecer ali como se fosse um carnaval fora de época, dá um gás, né, Carol? Traz uma emoção diferente ao pleito. Mostra o poder de mobilização, né, que a coligação tem, que o partido tem, o candidato ou os candidatos do partido têm. Então, realmente dá uma força, sim. A gente viu que, além deste movimento, a governadora Fátima realizou no domingo um movimento também em Natal. O piseiro não foi no sábado, em Natal foi no domingo, ali, inclusive tem imagens dela ali próxima à praia, fazendo dancinha e também com um volume muito grande de participantes numa cidade que não é tradicional, que não tem como preferência tradicionalmente pelo PT. Então, ela conseguiu também mostrar que está tendo uma mobilização na capital do estado. O candidato Fábio Dantas chegou a divulgar na agenda da última sexta-feira que estaria ainda com a agenda a confirmar, mas que estaria em Mossoró no sábado à tarde, mas pelo que parece, pelas divulgações, não aconteceu essa presença em Mossoró do Fábio Dantas à tarde para visitar ao prefeito Alisson Bezerra. O Fábio Dantas, no final de semana, na verdade, esteve em Caicó, Cerro Corá, em Natal, realizando movimentações políticas também. Vonúvio falou em pesquisa. Vamos ver se a gente passa rapidinho aqui pelas pesquisas, Vonúvio. Começar pelo Senado, que é mais emocionante. As pesquisas do Senado, que até semana passada estavam empatadas, essa da Fierne Conectar, mostrou uma diferença, um resultado diferente em relação aos últimos números que vinham sendo divulgados por outros institutos. O ex-prefeito de Natal com 32%, o Rogério Marinho com 19% e Rafael Mota com 13%. Os demais candidatos ficaram abaixo de 3% e branco, nulo, nenhum, 18% e indecisos, 11%. E aí, Vonúvio, você acha realmente que Carlos Eduardo em uma semana deu esse salto? Carol, é difícil de a gente fazer comparações entre diferentes institutos, né? Eu tenho para mim que esta é a primeira pesquisa que eu vejo deste Instituto Conectar, né, que foi contratada aí pela Fierne, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, mostra este cenário. Se a gente fosse comparar números, deveria ser com a mesma proposta deste instituto, né, para saber como foi que ele realizou, se tem algum tipo de série histórica. Agora, pelos levantamentos que a gente vê das outras empresas, dos outros institutos de pesquisa, a gente vê um quadro muito mais acirrado entre Carlos Eduardo e Rogério Marinho. Entre um e outro, por vezes, Rogério Marinho na frente, na espontânea e também na estimulada. Outro instituto traz Carlos Eduardo na frente, na estimulada, mas atrás na espontânea. E aí fica esse para lá e para cá dos candidatos. Agora, realmente chama a atenção porque o Carlos Eduardo, neste levantamento, ultrapassa a marca dos 30%. Bate 32%, que pode ser o teto do Carlos Eduardo nesta campanha. Então, para o Carlos Eduardo, foi muito positiva esta pesquisa. Então, revela que, além da capital, onde ele é muito bem visto, a governadora conseguiu realmente transferir esses votos do interior do estado, onde ela é mais forte. Pois é, e na espontânea os números são os seguintes, já muda totalmente, né? Porque aí volta o empate técnico entre Carlos Eduardo e Rogério Marinho, porque na espontânea o Carlos Eduardo aparece com 12%, olha aí a diferença, gente, do número de 32% da estimulada para 12% da espontânea. Rogério Marinho, 10%, Rafael Mota, 5%. E outros nomes citados somam 4%. Aí a gente, na espontânea, esses números da espontânea mostram que, apesar da estimulada, a gente ainda deve ficar com o pé atrás, porque a campanha não está ganha por ninguém. Carol, a pesquisa espontânea é aquela que o eleitor não tem os nomes apresentados. O entrevistador chega e diz:
se as eleições fossem hoje, você iria votar para quem para o Senado? Por vezes o eleitor ele não tem ali na cabeça de bate-pronto quem que vai votar. Por isso que neste levantamento, não sabe, não respondeu, deu 51%. Isso quer dizer que o eleitorado não está sabendo quem são os eleitores, não está sabendo quem são os candidatos. Não sabe quem é Carlos Eduardo, não sabe quem é Rogério Marinho, não sabe quem é Rafael Mota. Quando apresenta e diz assim, se as eleições fossem hoje e estes fossem os candidatos, quem que você votaria? Talvez pelo nome, o eleitor ele consegue identificar. Hoje, o candidato de Fátima é Carlos Eduardo. Aí ele já vai, né, na cabeça dele. Rogério Marinho, candidato de Bolsonaro. Rafael Mota, candidato que está ali como uma terceira via. E aí já consegue identificar melhor o candidato. Então, realmente, Carol, é algo impossível de se dizer que está fechada aí a eleição para o Senado. Existe uma tendência, mas fechada realmente não está. E aí, para o governo do estado, nós temos os seguintes números na estimulada. Fátima Bezerra com 51%, também realmente um número diferente, né, do que vinha sendo apresentado. Segundo o senador Stevenson, com 15%, e o ex-deputado Fábio Dantas em terceiro, com 10%. Os demais pontuaram abaixo de 2%, branco, nulo, nenhum, 13%, e não sabe ou não respondeu, 5%. E aí a gente vai ver, ao longo da semana, tem outras pesquisas que vão acontecer, ver como é que vai ser a variação de Fátima Bezerra nesta semana, vésperas da eleição, porque 51% é bem acima do que ela vinha apresentando. Ela já estava na casa dos 40%, mas 51% realmente ninguém esperava. Por esta pesquisa, a briga vai ser agora para quem vai ficar em terceiro, né? Porque por esta pesquisa aqui, Fátima está eleita no primeiro turno com folga, tranquila. Agora, se esta pesquisa da Fierne e o Conectar vai representar o eleitorado no dia 2 de outubro, isso aí a gente só vai saber às 7 horas da noite do domingo. A espontânea mostra que, apesar dos números serem diferentes da estimulada, quando os nomes são apresentados, Fátima Bezerra, ela se consolida realmente na frente, é muito diferente, muito distante do segundo e terceiro colocados. Antes da gente chamar o intervalo rapidinho, a governadora tem 37% na espontânea, Capitão Stevenson e Fábio Dantas ficam empatados com 7%. Então, é interessante isso, porque a gente vê que, mesmo não sendo o índice tão alto de 51%, na espontânea, 37% é muito considerável para as pessoas que não veem ali o nome dos candidatos. É um nome cristalizado na mente do entrevistado. A coleta de entrevistas desta pesquisa Fierne foi realizada entre 21 e 24 de setembro. Margem de erro estimada é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram realizadas 1.000 entrevistas em 50 municípios potiguares. O número de registro junto ao TRE e TSE é RN 03213-2022 e BR 00546-2022. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.